paz do Senhor. Amém. Podem se assentar. Vai ter salinha das crianças. Podem ter. Som. As crianças para a salinha. Vamos orar pelas crianças. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, queremos apresentar ao Senhor as nossas crianças, Pai. Guarda, protege, livra, Senhor meu Deus, de tudo aquilo que não é proveniente do Senhor, Pai. Afastando, Senhor, toda a adversidade do adversário, toda a investida do vil tentador, Pai. Lança por terra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 11, nós vamos entender um pouco aí da trajetória, daquilo que Jesus ele passou, né? Que nós também, seres humanos, passamos, né? Iremos passar. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Vamos fazer a leitura juntos? Vamos se colocar de pé, fazer essa leitura. Obrigado, Luiz. Vai dizer assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos seu dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vamos ler o 11 juntos? O 10 juntos? Amém? Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Podem se assentar? Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês mantenham, apesar que já tem a palavra aqui, vocês vão estar acompanhando, amém? Vou fazer a leitura e vou trazer algumas explicações dentro desse texto, a qual nós vamos aplicar em nossas vidas nos dias de hoje. Olha só o versículo 1, o que vai dizer? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia já diz que Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi conduzido ao deserto. Para quê? Para ser tentado.
Hoje, o ser humano, quando ele se depara em meio ao cristianismo, ele esquece que as tentações, as provações, ela tem que vir diante de nós. Justamente para quê? Para provar onde está estabelecida a nossa fé. Aonde está aplicada a nossa fé? Se está realmente edificada na rocha ou não. Se nós estamos realmente dispostos para herdar a salvação, a combater as adversidades a qual o inimigo ele lança contra as nossas vidas. O próprio Jesus, sendo parte de Deus, da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, foi tentado. E ele nos transpassa nessa palavra que da mesma maneira que ele precisou passar por tudo isso, eu e você também nós vamos ter que passar. Qual é o cristão que tem uma vida com Deus, uma vida de verdade e não passa luta? Pastor, eu comecei a buscar e parece que a minha casa virou. É retaliação? Peraí, nós temos que filtrar e analisar em meio às nossas vidas. Se eu estou tendo uma conduta certa, eu não estou sendo guiado em meio a esse deserto pelas minhas emoções, mas sim pelo Espírito de Deus. Isso é sinal de quê? De que o mundo espiritual está se movendo para tentar impedir que eu alcance um alvo. Note que após Jesus passar por esse deserto, o ministério dele explodiu. Foram muitos milagres. A Bíblia diz que são tantos que não, se fosse colocar em livros nos dias atuais, não caberiam. De tantos milagres. A Bíblia ela descreve alguns milagres, mas eram muitos. Aonde a presença de Deus que habitava sobre Jesus passava, havia transformação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. E por onde ele passava, ele sendo luz, as trevas batiam em retirada. Nós podemos trazer de recordação a passagem do Gadareno. Quando Jesus desce no barco, o Gadareno manifestado fala: Filho do Deus Altíssimo, por que nos persegue? Note que Jesus nem sequer mandou manifestar, mas só da presença dele está ali, o adversário já sentiu a afronta. Por quê? Porque a autoridade maior está em quem? Em quem se une a Cristo. Glória a Deus. Note que os discípulos não estavam na frente. O primeiro que desce do barco é Jesus. É isso que nós temos que entender e trazer para os dias atuais, de que quem tem que estar à frente de nós é Jesus. Entende? Porque em Cristo, vivendo, aplicando, exercendo a palavra, a união ao reino de Deus, nós seremos mais do que vencedores. Glória a Deus. Isaías diz: existe um povo que só me adora em lábios. Nós temos que entender que nós fazemos parte de uma guerra espiritual. Uma guerra que não se combate com força física, mas é necessário desenvolver uma vida de intimidade, uma vida espiritual com Deus. Porque muitas das vezes algumas pessoas vão dizer assim: mas pastor, por que eu comecei a buscar e algumas pessoas começaram a se levantar contra a minha vida? Meu vizinho, até meu cachorro está me mordendo. Imagina, é o que? É o que está por trás da pessoa. Quando ele diz em Mateus, não me recordo agora o versículo, que ele diz que o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo: olha, ama o teu próximo. Mas mesmo que ele te vira, perdoa, porque o que está te atacando é a influência que está por trás dessa pessoa. De repente você vai olhar para uma pessoa e você vai falar: meu, que vontade de esganar, de grudar, de fazer isso, de fazer aquilo. Peraí, a nossa luta não é carnal, é espiritual. Existem pessoas que muitas das vezes usam o poder da força física. Não, eu vou agredir, pastor, já perdi a paciência. Já não aguento mais. Não aguento a minha esposa, o meu marido, não aguento os meus filhos. Se Deus nos chama para ser uma coluna dentro de um lar, Ele está dizendo: olha, eu te escolhi para ser uma autoridade minha sobre a tua casa.
você e a tua casa me servirá. Obrigado. Glória a Deus. Só que as pessoas estão desistindo na primeira luta, no primeiro vento. Louvado seja Deus. Olha o que o verso 2 vai dizer. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus teria poder para fazer aquelas pedras se transformarem em pães? Sim. Com toda certeza. Mas olha só, olha o que ele vai dizer no verso adiante, no 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está? Nem só de pão viverá, mas de toda a palavra Sai da boca de Deus. O que Satanás queria que Jesus fizesse? Rompesse um mandamento, rompesse, transgredisse aquilo que Deus já havia determinado a ele. A palavra de Deus fala que ai daquele que mudar uma vírgula em meio às suas escrituras, ou seja, ai daquele que anda fora da palavra. Jó não passou por isso? Sim. Jó passou por isso. A Bíblia vai dizer que o diabo fala: olha, sabe por que ele serve? Porque ele tem tudo. Ele está rodeado de tudo. Mas tira tudo dele para você ver se ele não te nega. Ele falou: este homem é íntegro, é fiel a mim, é leal. Deus conhecia o coração de Jó. Sabe o que aconteceu? O diabo usou quem? A esposa dele. Nega esse teu Deus, amaldiçoa ele e morra. A influência que está por trás de pessoas traz a elas a exercerem algo que pode mudar ou corromper os propósitos de Deus na sua vida. A Bíblia diz que tudo que concordares ao céu será concordado na terra, Mateus 18:18. Seja influência boa ou maligna. Nós temos que entender que existe o segundo céu, onde as potestades se alojam. E o terceiro, onde Paulo descreve que ele foi levado e viu coisas inefáveis. Então tudo que ligares ao céu, Deus está dizendo: se você se conectar às coisas boas, se conectará a mim. Se você se conectar às coisas negativas, se conectará a quem? Aleluias. A Bíblia já descreve: se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai transmitir luz. Mas se os teus olhos forem maus, seu corpo será trevas. Olha a importância de andar segundo a palavra do Senhor. Jesus é o modelo mais perfeito a ser seguido nos dias de hoje. Entende? Ele jejuou, a Bíblia fala que ele teve fome. Ele estava basicamente dizendo: olha, vou matar a minha carne, vou deixar de me alimentar espiritualmente para me alimentar e obedecer a palavra de Deus. Ele trocou um alimento físico por um alimento espiritual, que é uma conexão direta ao seu Pai, ao nosso Deus. Tanto que Jesus ele veio e trouxe todo esse exemplo para a gente seguir os seus passos e ser o seu imitador. Nós temos que ser imitador de Cristo. Nós temos que andar conforme a palavra dele. Antes de Deus estipular a palavra, decretar a palavra, ele praticou para depois cobrar da gente. Tudo que a palavra descreve e solicita que eu e que você viva ela nos dias de hoje, ele primeiro praticou através de Jesus. Ele não queria cobrar algo se ele não soubesse que nós não suportaríamos, porque Tiago vai dizer: não existe tentação nenhuma se não for humana. Não existe. E se houver algo, alguma tentação que seja espiritual, Deus é fiel para nos fortalecer, pois Ele não promove um fardo a qual nós não possamos carregar. É Bíblia. Então, peraí, pastor, eu estou diante de um pecado e eu não sei o que eu faço. Você tem que vencer ele. É uma obrigação sua. Existem dois reinos. Mais à frente nós vamos ver que Satanás diz para ele: olha, se você se curvar diante de mim, veja esse reino aqui, poderá ser seu. Quantas almas não estão aí se rendendo ao mundo, às trevas, e já estão condenadas, porque fizeram a escolha errada. Não adianta
existe morno, não existe ou é frio ou é quente. Se eu estou aqui é porque eu sei o que a palavra trouxe de mudança na minha vida. Eu um dia estava lá cego, achava que as coisas eram do meu jeito, até eu dar uma oportunidade para mim mesmo e dizer: não, Senhor, se o Senhor tem obra na minha vida, fiz igual Samuel, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Foi dito aqui em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para que nada te falte, o teu Senhor tem que ser o teu Deus. Glória a Deus, E não as aleluia. tuas vontades. Nós não temos que ser conduzidos pela concupiscência da nossa carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Se o próprio Jesus foi submisso às leis e à Escritura, quem diria eu e você? Porque naquela cruz ele disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, senão que seja feita a tua vontade, para que a tua palavra se cumpra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí, como é que fica? Se eu não começo a ter uma vida, um particular com Deus, como eu vou entender o propósito que Deus tem na minha vida? Como eu vou criar uma resistência e vencer o adversário? Como eu vou combater a mentira? Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Eu só combato a mentira com a verdade. E Jesus veio para isso. João 8,32 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão. Ele é o intermediador. Ele disse: olha, já preparei o caminho, deixei a palavra, deixei a presença do Espírito Santo para selar, conduzir vocês, convencer do pecado e do juízo, da justiça. O que mais a gente quer? Que Jesus pegue a gente no colo? É isso que está faltando? Pegar a gente no colo e carregar para o céu? Mais do que o caminho que já foi preparado para mim e para você. Mas nós não reconhecemos isso. Nós olhamos como se fosse um livro. Esquece que o autor dessas escrituras aqui, ó, ele foi delegado para morar e residir aqui, ó. Aleluia. Para ajudar a suportar, para convencer, guiar, conduzir. Mas eu prefiro o que é fácil. Eu prefiro aquilo que eu acho que é melhor. Jesus poderia falar: pedras virem pães, as pedras virem pães. Mas existe um mandamento, lei, escritura, ordenança, e tem que ser seguida. Hoje a gente obedece mais às leis aí fora do que a própria escritura. Entende? Teme mais ao homem do que a Deus. Teme mais Satanás do que a Deus. A Bíblia diz: horrendo é o homem cair na mão do Deus Altíssimo, do Deus vivo. Se nós caímos na mão do adversário, nós temos Deus para resgatar. E se cai na mão do Senhor, do juízo dele. E aí, como fica? Não tem escapatória. Pastor, mas eu tenho que buscar Deus por quê? Porque eu amo Ele. Glória a Deus. Eu tenho que mostrar para Ele, tenho que retribuir a Ele uma vida íntegra, andando segundo a retidão e a preparação do Teu Evangelho, para mostrar a Ele que o meu amor não está ligado só em lábios, em palavras, mas está em expressões, ações, modo de viver. E é o chamado posicionamento. Não existe conversão sem transformação, irmão. Não existe conversão sem mudança de caráter, mudança de vida. Olha para Abraão. Deus colocou um caráter, uma identidade nele e chamou de Abraão. Olha Sarai, foi chamada de Sara. Olha Jacó, foi chamada de Israel. Olha Saulo, Deus trocou para Paulo. Isso quer dizer o quê? Um caráter e um espírito de autoridade e ousadia para exercer as boas obras que Ele delegou a nós. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia,
e não ama, é mentiroso. E como poderá amar a Deus a qual não vê? Como? Deus já colocou líderes, cabeças, pessoas para ajudar as demais. Se existe uma liderança instituída hoje sobre essa terra, foi porque Deus pegou alguém, ungiu com a autoridade, porque Ele é o autor, Ele autorizou, ungiu, assim como a Bíblia diz que Jesus foi ungido e o poder do Espírito Santo desceu sobre Ele, assim como os discípulos também, em Atos 2, eles receberam, ficaram em Jerusalém até que do alto viria o quê? O poder do Espírito, a unção. A partir do momento que o poder, o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, a autorização, a autoridade para pisar em escorpiões, serpente é delegada a nós. Mas nós não pegamos isso para colocar dentro de uma gaveta, nós pegamos isso para colocar em prática, para fazer parte do corpo de Cristo. Ele diz: eu estou indo, vou preparar moradas e preciso que vocês deem continuidade a tudo isso aí. A mesma coisa que ele disse: se fiz, vocês farão, até se você querer, você fará obras maiores. Não é eu que estou dizendo, é Ele a palavra. Cadê os milagres que nós não estamos mais vendo hoje nos dias de hoje nas igrejas? Cadê o poder de Deus? Amós 8:11 diz que ao passar do tempo o amor de muitos se esfriarão. O povo sentirá fome e sede, não do que comer e beber, mas a palavra que está sendo tirada da onde? De uma terra que não está sendo fértil, que recebe a semente, mas não permite que germine, cresça e multiplique o reino. Mas por que isso? Porque nós damos legalidade para o adversário vir como gavião e roubar a semente, roubar a palavra. Olha o que o verso 5 vai dizer. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Será que o diabo tem poder? Olha só, novamente ele está tentando quem? Jesus. Você acha que o diabo existe em mim de você? Olha o verso 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Verso 7, Jesus vai dizer: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda vez, Jesus é tentado e ele combate o diabo com a palavra de Deus. Olha a importância de conhecer as Escrituras Sagradas. Não existe transformação, não existe libertação, não existe mudança de vida sem conhecimento, porque ele já diz: conhecereis a verdade, para que a verdade vos liberte. Ele não está pedindo para você conhecer o pastor, ele está pedindo para você conhecer o que é sagrado, que você tem acesso todo dia. Vai chegar um momento que vai ser proibido as Escrituras. A perseguição em meio ao cristianismo já está fluindo. Verdade, Jesus. Muitos países aí fora, se você aparecer com a Bíblia, você é morto na hora. Não tem meio termo. Pegou com a Bíblia, tchau. Nega, não nego. Puf. Joga no mar. Ei, Apocalipse vai dizer que o diabo sabe que o tempo dele é curto e ele tem pressa. Pressa em quê? Destruir, em roubar as promessas. Se eu e você nós formos inteligentes, nós vamos fazer o quê? Nos unir à palavra. Nós vamos pegar essa palavra, digerir ela, a Escritura Sagrada, vamos nos alimentar e nutrir para ela ficar aqui dentro, guardada em mim. Ninguém vai poder tirar. Amém. Pode tirar o papel, mas não tira a palavra. Glória a Deus. Não tira aquilo que o próprio Espírito Santo, autor das Escrituras, escreveu. Ele próprio vem pôr aqui dentro. Amém. Quando eu escolho me unir a Ele, Ele me traz
essa palavra edificada dentro de mim. Então, quando eu me deparar com uma situação, a primeira coisa que eu vou lembrar é da palavra. Quando eu me deparar com uma mentira, peraí, a verdade me revela que é o oposto disso. Então, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, não aceito isso. As chances que nós temos são poucas. Tem gente que fica adiando. Você não sabe o último momento que seu coração vai parar de bater. Qual vai ser o último momento que o seu coração vai parar de bater. O tempo da mudança é agora. O tempo da transformação é agora. Nós não podemos perder tempo. As igrejas estão vazias. Olha, eu passo aí na frente de muita igreja, eu vejo as igrejas vazias, 1, 2 pessoas. Então, e glória do Senhor que está cheio, né? Mas sabe por quê? Porque é um povo sedento. É um povo que está buscando conhecer, e na medida que conhece a verdade, elas se edificam na rocha. Glória a Deus. E quanto mais você está enraizado na raiz de Davi, nas profundidades de Deus, mais a tua casa vai estar edificada. Então nós vamos aprender a usar as armas e as ferramentas que Deus já deixou na sua palavra em nosso favor. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só no versículo 8. Novamente o transportou o diabo. Olha só, mas o diabo é astuto, né? Não desiste, né, igreja? Novamente, pela terceira vez, vamos ler novamente. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele mostrou o quê? Os reinos. Deus deu uma autoridade, uma autorização para Adão e Eva. Coma de tudo, menos desse. Quando ele ouve o diabo, o que acontece? Eles perdem a autoridade e entregam a autoridade para quem? O diabo. A própria Escritura revela que o mundo, tá vendo todo esse reino? Foi me dado. Quem deu? Adão e Eva. Por meio do quê? Da desobediência. Por meio da desobediência. Do pecado. Pastor, mas minha vida não muda. Você tem que filtrar em meio à tua vida e ver, Senhor, aonde eu estou errando, ou existe algo que está me impossibilitando de me relacionar num nível mais profundo contigo. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19, vai dizer: o mundo jaz no maligno. Mas Jesus diz: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, para que o mundo fosse livre. Ou seja, a verdade veio para combater a mentira do mundo. É isso que a palavra nos traz como expressão. Olha o que João 8,44 vai dizer: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é quem? Satanás. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Eu achava que eu servia a Deus de um jeito certo, mas estava servindo de uma maneira errada. Como assim? Eu buscava a Deus e estava no mundo. Achava que eu conhecia a Deus e que estava buscando de maneira certa, mas estava buscando de uma maneira, na minha mente, certa, mas de um jeito errado. Porque a prática ela tem que ser exercida. Não é só o buscar no você concretizar e mentalizar. Não é só o crer e ficar por isso. Tem que exercer a prática. Se não houver prática, como vai haver transformação? É preciso que as pessoas enxerguem em nós o que é a mudança. De repente, se eu ando com uma pessoa e eu tenho as mesmas práticas do que ela, quando ela vê a mudança na minha vida,
E ela vê, nossa, mas por que você não quer mais exercer isso? Olha, eu tive um encontro com Cristo. E Ele mudou a minha vida. E a partir desse momento eu já não vou praticar mais essas ações. Essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai ser contaminada por mim. Sabia disso? A influência que está sobre mim, se ela realmente for uma pessoa, uma amizade que quer o meu bem e que está juntamente comigo, ela vai ser influenciada por mim. Mas hoje está sendo ao contrário. A igreja hoje, em vez de ser o espelho, está sendo influenciada pelo mundo. Entende? Hoje o homem está, não, mas tudo pode. Não, pastor, mas por que disso? Esses dias uma pessoa falou para mim, pastor, pode beber? A Bíblia fala que pode beber e não pode se embriagar. Aí eu falei, é mesmo? Se o médico for fazer uma cirurgia no seu coração, ele pode tomar uma dose de pinga? Hã? Se ele for operar a sua mãe, a sua esposa do coração, ele pode tomar uma latinha de cerveja antes? Não. Eu posso subir no altar e tomar uma cerveja antes de pregar a palavra? Não. Então, por que eu tenho que praticar e você não? Perguntei para ela. Eu acho que isso responde para você. Falei para ela. Eu falei, antigamente, o vinho, o suco de uva, quando ele era preparado, quando ele era fermentado, ele atingia um ponto muito forte. É totalmente diferente dos dias atuais, onde o adversário usa do álcool, do cigarro, da prostituição, de tudo que a Bíblia repudia em Apocalipse. Aí ela ficou assim. Eu falei, tome as suas próprias conclusões, irmã. Se você está me perguntando, eu estou te respondendo. Se você acha que eu não posso subir no altar e tomar uma latinha antes para pregar para vocês, então eu acredito que da mesma forma que vocês me enxergam lá em cima, eu tenho que enxergar vocês lá embaixo. Eu, como um espelho, o anjo da igreja, eu tenho que ser o quê? Exemplo. Vocês concordam comigo? Sim. E eu nunca coloquei um álcool na boca. Mesmo no mundo, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, nunca coloquei um narguilé na boca. Não precisei nada disso. A honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, hoje o inimigo ele tem estratégias, né, para trabalhar na vida do homem. Diga comigo, existem fortalezas. Existem fortalezas. Eu vou apresentar uma fortaleza a vocês. A mente, diga comigo, mente. Mente. A mente é mentirosa, sabia? Se nós somos guiados pela nossa mente, nós estamos andando na mentira. Por isso que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Amém? Então o inimigo ele usa muito a mente do ser humano, porque se trata de uma fortaleza. Em Efésios 6,12 adiante vai falar que nós temos que usar o capacete da salvação. Por quê? Porque que a Bíblia nos recomenda que nós temos que ter uma mente renovada em Cristo, em Romanos 12:2? Por que a Bíblia nos instrui que nós devemos afirmar a nossa mente como a mente de Cristo? E é fortaleza. O inimigo começa a trabalhar aqui, na mente do homem. Se ele corromper a mente, todo mecanismo e prática física, ações, vai ser corrompida. Se mudar a programação da minha mente aqui, tirar a palavra e preencher o mundo, o que vai acontecer? Eu vou refletir o quê? Eu reflito aquilo que eu sou preenchido. Se eu tenho uma mente afirmada em Cristo, você vai ver eu sempre falando do reino. Se você pedir uma opinião, eu vou te dar uma resposta com base bíblica. Entende? Mas não, pastor, eu tenho uma mente que eu amo futebol. Você só vai falar de Corinthians, de São Paulo. Você vai falar dessas coisas. Esse dia um jovem, ele estava passando na rua, um jovem, ele contou isso para mim. E parou um carro, um amigo dele, falou, ei, como você está? Aí eu estou bem. Aí ele falou, vamos na igreja qualquer dia desse? Ele convidou o jovem do carro para ir na igreja. Aí o cara falou, olha, eu não estou firme não, mas vou marcar para a gente ir. Mas então, me dá uma palavra aí de Deus? Aí ele falou, não sei. Como? Diga para mim. Como você vai buscar o teu filho na escola se você não conhecer ele?
Como Jesus vai vir buscar a igreja que não conhece Ele através da Escritura? Aleluia. Eu só conheço se eu me relacionar e tiver o DNA de Cristo aqui, ó, a palavra dele na minha veia. Ele sofreu uma afronta de Satanás. Tipo, olhando e falando: fala a palavra aí, seu mentiroso, você está me convidando, você nem vive. É basicamente isso. O pai da mentira, o advogado da mentira, é aquele que toda hora fala: ó, quando você dobra o seu joelho, pai, abençoa, faça isso em prol da minha vida. O diabo está lá, você vai dar a palavra por quê? Olha lá, está lá em fornicação. Está lá, ó. A boca dela que te louva lá, dentro da tua casa, lá, ó, sem vergonha lá, ó, mentindo pro marido, xingando, fumando maconha, bebendo uísque. A Bíblia diz que esses aí vai ser vomitado, filho. Não adianta, não tem meio termo aqui não. Ou é ou não é. Ou toma jeito, ou toma posição, postura, ou então vai ficar. Pastor, mas eu estou ouvindo desde a época da minha avó que Jesus está voltando e até hoje não chegou. Sua avó está aqui, irmão? Não, pastor, já foi. Jesus já recolheu ela. Jesus já veio para ela. E se naquele tempo foi dito que ele já estava vindo, agora está mais próximo dele vir ainda. Então é momento de conserto, de posicionamento, resistir às tentações do adversário. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Deus, nas suas escrituras, nos apresenta sempre uma vida de sujeição à sua palavra, à sua vontade, para criar uma resistência sobre nós. Até quando nós vamos em direção oposta e não tem resultado, não tem transformação, não tem mudança de vida e fica requisitando e questionando a Deus, sendo que o maior errôneo na história sou eu, você? Eu tenho que me consertar todo dia. Eu já disse isso, 1 Coríntios 11, 28 vai dizer: o homem examine-se a si mesmo. Não é só para provar da Santa Ceia, não, mas é para provar do culto racional, da busca, da oração, do jejum. Tudo que você pratica como oferta a Deus é um culto. Como é que nós vamos ofertar algo de qualquer maneira? Não podemos, está errado. Hoje é apresentado o evangelho que tudo pode. Vai contra a palavra do Senhor. Não, irmão. Pode beber, mete a tatuagem aí, não tem problema não. E a vida da pessoa não transforma, não muda, é vazia. Por quê, pastor? A fortaleza está corrompida. A mente está corrompida. Se a mente perecer, o corpo padece. Se Cristo não for a cabeça, o corpo esquece. O corpo não é numa sincronia divina com Deus. Não faz parte da corte divina de Deus. Não tem participação com os frutos do Espírito, não tem participação com a herança chamada salvação, não tem participação com o galardão de Cristo. Se torna escravo de si mesmo e do próprio adversário. Tudo que o diabo queria que Jesus ali fizesse algo que fosse contra a palavra. Sabe para quê? Para dizer: aí, Deus, esse aí é o Messias que você mandou? Fala. Fez tudo conforme a sua palavra. O diabo usou a palavra de Deus contra Jesus. Preste atenção, se você não conhecer a verdade, muitos vão te enganar lá fora. Vai dizer nas escrituras que diz que isso pode, não tem nada a ver. Nada a ver, irmão do pai da mentira. Irmão, falo isso para você com toda a certeza do mundo. Vão apresentar algo lá fora para você, uma palavra do ursinho carinhoso, que tudo pode, e aí quando chegar no dia do juízo, esse aqui, vomita para fora, porque esse aqui não entra não. Parta de mim, maldito, eu não vos conheço. Aí você vai olhar e falar: ixi, eu vou ter que pegar aquele pastor lá agora, hein? Já fui condenado mesmo? Não vai ter tempo. Olha que bater na trave, irmão, já é o juízo. Não vai ter tempo de falar: Deus, mas olha a parábola do rico e o Lázaro. Ele foi ter a visão
O reino de Satanás está estabelecido sobre essa terra. Aqueles que estão em Cristo não faz parte dessa terra. Aleluia. Nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. A nossa terra está preparada. A casa do Pai está lá nos aguardando. A minha e a você. Mas nós temos que ser forte, perseverante. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A segunda fortaleza são fortalezas culturais e valores da sociedade. Tudo aquilo que se une às trevas. É aquela massa de pessoas que se junta e fala: olha, isso aqui não tem nada a ver não. É a chamada influência. Diga comigo, influência. Existem pessoas chamadas Maria vai com as outras. Acaba indo no bonde da mentira e achando que está na verdade. Por isso que o conhecer traz divisão, separação. Quantas vezes nós já fomos chamados de religiosos? Porque nós estamos vivendo a verdade. Você sabe por quê? Porque a cultura e fora a sociedade quer mudar aquilo que o Espírito de Deus colocou aqui dentro de nós. E ninguém pode mudar aquilo que é verdadeiro, que a palavra testifica dentro de nós. Ah, pastor, mas não pode ir na balada? Irmão, quem anda em cima do muro? Satanás. Entende? Eu ia numa balada quando eu era vazio. Eu vivia na mentira. Quando Jesus entrou, o vazio saiu, eu fui preenchido. Já não tenho mais desejo dessas coisas. É assim que Deus faz na vida do traficante, do homicida. É assim que Deus faz na vida do mentiroso, na vida do prostituto, da prostituta. É assim que Deus faz. Ele põe algo dentro da pessoa chamado Espírito Santo, aonde Paulo descreve em 1 Coríntios 6:9: não sabeis vós que vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e não sois de vós mesmo? Quando ele põe no teu espírito, o vazio sai, a autoridade entra, a autorização do Pai entra. Aí você vai ter poder do Espírito de Deus para pisar em tudo que o mundo te oferece. Glória a Deus. É aí que nós somos convencidos do pecado, do juízo e da justiça de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras do Senhor. Então nós não podemos nos misturar, sentar na roda dos escarnecedores. Amém? Amém. E a terceira são fortalezas espirituais que Paulo descreve em Efésios 6:12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, por trás de tudo isso, eu entendo que, vamos lá, vou trazer uma ilustração mais prática. O inimigo, ele só vai ter poder sobre a vida de um ser humano quando houver a chamada legalidade. É a famosa brecha. Se eu colocar um peixe podre em cima de uma mesa, vai atrair o quê? Mosca, sim ou não? Mosca representa o quê? Podridão, coisa imunda, sim ou não? A Bíblia tem uma tradução dizendo que as moscas são representadas aos deuses, Deus Zebu. Sabia disso? Eles têm essa participação. Então, peraí. Adianta eu só abanar a mosca? Adianta ou não? Do peixe? Eu tenho que fazer o quê? Para as moscas saírem, eu tirar um. Então, para os demônios não virem contra a minha vida, eu tiro o pecado. Senão eu vou estar abanando mosca. Está compreendendo? Se eu tiro o peixe, se eu arranco a raiz maldita, se eu arranco a legalidade, se eu arranco a brecha, não vai existir podridão, não vai existir mácula, vai existir santificação. Ele diz: sem santificação nós não veremos a tua glória. Quer participar de uma mesa? Quer assentar diante de uma mesa? Tem que ter santificação.
tem que ter separação. Santificação é ser separado. Separado para um reino. Que reino é esse? Só existe dois: o das trevas e o de Deus. A quem nós estamos nos separando e nos promovendo para servir ou ser escravo? Aí você tem que analisar a sua vida com Deus. Não sou eu para te julgar. Não tenho esse poder. Mas tenho o poder para poder dar vista ao cego através da palavra. Para isso que Ele unge, separa os teus eleitos sobre essa terra, para poder ajudar os cativos e os oprimidos, aqueles que sofrem nas garras do vil tentador. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o teu Espírito. Se você escolher ouvir aquilo que Deus está falando, a sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Glória a Deus. Isso pode ter certeza. Se você colocar em prática o que você aprende aqui, não tem como a sua vida não ser transformada. As pessoas acham que Satanás ele pega lá na pessoa que está armada e faz a pessoa matar. Quem mata é a pessoa, mas quem influencia a pessoa a matar é o adversário. A Bíblia diz: ele veio ensinou para matar, roubar e destruir. O poder do inimigo é para gerar fortaleza na mente do homem, ao ponto do homem ser escravo às vontades dele. Quem aqui não tem um amigo que era ladrão, que era homicida, que era prostituto, que era tudo que é errado, e teve um encontro com Cristo e se transformou? Quem aqui já teve um amigo assim? Conhece alguém que teve um encontro com Cristo, largou o roubo, largou o homicídio, largou a prostituição, largou a bebedice? Alguém? Você conhece alguém? Que Deus mudou a história? E essa pessoa, como que ela está hoje? Como que é a vida, a posição da pessoa? Não traz nada de espelho, de mudança para você? Porque quando nós escolhemos e permitimos que Deus mude a nossa história através do teu Espírito, a partir desse momento, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Glória a Deus. Imagem e semelhança de Cristo não é só falar, não, é posicionamento. As pessoas têm que enxergar em mim e você um caráter divino do Espírito de Deus. Vai olhar e vai falar: nossa, mulher, eu olho para você, eu vejo um brilho de Deus. Nossa, uma vez eu falei de Deus para uma mulher dentro de um negócio de salgado, e ela falou: olha para você, eu vejo seus olhos brilhando como uma estrela. Aí eu falei: oh Deus, muito obrigado, Jesus. Você sabe por quê, irmãos? As pessoas têm que chegar à luz dentro de nós, não trevas. Tudo que eu quero é que você prove daquilo que um dia me trouxe mudança e transformação. Eu não quero que você se torne religioso, eu quero que você conheça a palavra de Deus, se posicione e viva o melhor que Ele já decretou sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. A palavra já diz que no início Ele diz: olha, domine os peixes dos mares, as aves do céu, os frutos do campo. Ele diz: no mundo espiritual, se você crer, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, em Marcos 11, se você disser para esse monte: saia daqui e passe para lá, ele vai passar. Você pisará em escorpiões, serpentes, falarão novas línguas. Ele deu autoridade para mim e para você, física e espiritual. A partir do espiritual, foi gerado o céu e terra, se tornou físico. Do mundo espiritual, surgiu a terra, o céu, o mar, eu e você, foi assoprado um fôlego de vida nas nossas narinas. Então Deus traz a nós que existe uma base fundamental chamada primícias. Se nós estamos enraizados às primícias, como Romanos decreta, se as nossas raízes estiverem ligadas às primícias, os nossos ramos e frutos serão santos. Se eu e você, nós temos uma vida com Deus, enraizada em Cristo, as consequências são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Ele diz: Abraão, larga a tua parentela no meio da tua tenda e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Deus diz: filho, larga o mundo, vem me servir, venha para uma terra que eu vou te apresentar. Glória a Deus. Glória a Deus. O incrível é que Deus ele diz para Abraão mais à frente: Abraão, não se preocupe, aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão
Eu vou colocar esses gatos aonde? Lascou. Mas existe uma promessa sobre a vida dele. Existe algo sobre a vida dele que, a partir do momento que ele fez uma escolha de seguir, ele está confiante naquilo que foi dito desde o início. Sabe o que aconteceu? Sodoma e Gomorra foi destruído. Mas antes de ser destruído, Deus passou lá para falar com Abraão, através de 2 anjos. Glória a Deus. Deus entra na tenda e fala: Abraão, ó, vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus, eu ouso a perguntar ao Senhor: se houver justo lá, o Senhor salva? Quem estava lá? Ló, seu sobrinho. Se houver justo, o Senhor salva? Olha, Abraão, se tiver, eu salvo. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele levanta de madrugada para orar. E na noite que ele ora, o fogo desce em Sodoma e Gomorra. Sabe quem foi tirado de lá? Só Ló. Os filhos de Ló, a esposa de Ló, tudo morreu lá. Só saiu Ló, sabe por quê? Porque desde quando ele aplicou a oração, o coração e a prática diante de Deus, Deus honrou as petições dele. Glória a Deus, aleluia. Ló só saiu de Sodoma e Gomorra porque Abraão peticionou a Deus, pediu a Deus: Deus, o meu sobrinho, salva ele. Tiago 5,16 vai dizer que a oração do justo surte muito os seus efeitos. Você que sabe o que é ser justo? É ser submisso a Deus. É ser submisso à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável na vida do homem. Quer mudança de vida? Convida o Espírito Santo para fazer mais parte da tua vida. Não convida o palavrão, não atraia os demônios para perto de você. Não amaldiçoe os seus filhos chamando de moleque, de amaldiçoado, que é isso e aquilo, não. Ou abençoar alguém aqui. Muda o diálogo. A Bíblia diz que o menor membro do corpo, mas o pior é a boca, que tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Você que é pai, você que é mãe, usa a tua boca para abençoar teu filho. Ai, está com uma dor aqui, eu acho que é tendinite, já repreende. Você não acha nada, fala em nome de Jesus. Quando vier a influência maligna sobre a tua mente, o pensamento, a seta, os dardos inflamáveis, você vai dizer: em nome de Jesus, sai. Quando você dá espaço através da palavra, dizendo que isso é uma enfermidade, dá nome a ela, você convida Satanás para pôr essa enfermidade em você. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Muito mais real. Já vi pessoas vomitarem câncer. Já vi pessoas vomitarem obras de macumbaria por telefone, vídeo chamada, outro estado. Pastor, o que está acontecendo? Fecha o olho, vomita agora em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Poder. Paulo diz: o ministério de Cristo não se consiste em palavras persuasivas, mas no ministério de poder. Aleluia. O poder desce sobre o homem quando a unção do Espírito de Deus, a autorização de Deus, vem sobre os seus eleitos, sobre a terra. Mas para isso eu preciso demonstrar a ele que eu estou apto, que eu estou totalmente disponível a viver a sua vontade. Já viu aquele amigo que só vem em você quando está precisando de alguma coisa? Ele é aquele cara que chega em você, faz meia hora de conversa, né? Para não dar na cara, né? Meia hora de conversa, depois fala: rapaz, me presta uma moto para mim ali. Presta um carro, presta um dinheiro. Já viu aquela amizade interesseira? Já viu? Existe muito. Deus, ele não quer isso. Vou me aproximar de Deus, recebo unção, recebo isso, recebo aquilo, as bênçãos, e aí olha lá. Tchau, Deus. Obrigado, viu? Por isso que eu falo, nós não temos que entrar dentro da igreja para ficar almejando carro, casa, chave disso, chave daquilo. Almejar presença. Se tu tem presença, o resto é consequência e foca. Se tu tem a presença, tem a raiz, carro, casa, ele é dono do ouro da prata, ele te dá o que for de melhor para você. Glória a Deus. Você sonha com Chevette, chega com Vectra. Sonha com Vectra, vem com uma BMW, já imaginou? Aleluia. Você acha que não conhece o seu coração? Você acha que não sonda o seu coração? Não esquadrinha a tua mente, o teu coração? Ele te conhece desde o ventre, ele te elegeu, te chamou e ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de mim, de você, um libertador sobre essa terra. Não só para mudar a nossa vida,
vida, mas através das nossas vidas, do nosso ventre, como João descreve, fluirão rios de águas vivas. A gente ofertar ao nosso próximo a mesma fonte que nós estamos sendo alimentados. A gente vai olhar para o nosso irmão. Como é que a gente vai chorar com os que choram se a presença do Espírito de Deus não estiver aqui dentro de mim? Como é que eu vou me alegrar com os meus irmãos se a presença do Espírito não estiver aqui dentro de mim? Como é que eu vou perdoar 70 vezes 7? Pedro pergunta a Jesus: 7 vezes tem que perdoar? Não, Pedro, 70 vezes 7. Só consegue perdoar aquele que carrega a presença. Glória a Deus. Pai, não consigo perdoar, então você vai começar a declarar, dobrar o seu joelho no chão do lado da tua cama e dizer: Senhor Jesus, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, todo dia, até você sentir a sensação de liberdade e sair do aprisionamento de Satanás. Glória a Deus, aleluia. A falta de perdão não deixa o teu próximo doente, deixa você doente, deixa você aprisionado. A pior prisão é interna, não é externa. Glória a Deus. Se nós não enxergarmos isso, não vai ter mudança. Jesus está lá no madeiro, estão chicoteando ele. Ele olha para o alto: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Enquanto eles feriam Jesus na cruz, Jesus perdoava eles dos pecados lá embaixo. Enquanto eles feriam Jesus, Jesus curava eles lá embaixo com perdão. Entende? Se nós não conhecer a palavra, como nós vamos viver uma vida íntegra, reta, nas conformidades das Escrituras Sagradas? Não tem como, igreja. Eu quero que você chegue aqui e conta milagre. Pastor, eu tenho vida com Deus. Pastor, a minha vida tem mudado. Olha, pastor, passei por um momento ali, o Senhor usou minha vida para libertar uma alma. Pastor, olha, essa alma se endireitou, está na presença de Deus através da minha vida. Isso é uma alegria. É uma alegria. Tudo que eu quero ver isso é mudança. Transmitir para vocês aquilo que um dia foi confiado a mim. Mas vocês só vão receber aquilo que vocês querem. Opte em escolher. Se eu não escolher, eu não vou viver. Se você provasse o que eu sinto, era tudo que eu queria. Se fosse como uma injeção, eu aplicava em mim aqui e injetava em você para você ver como que é. Você ia entender o posicionamento a qual eu exerço nos dias de hoje. Mesmo em meio à luta que a gente passa, a gente tem alguém, um ajudador idôneo, um ajudador perfeito. Nós temos um guia, o Espírito Santo de Deus. Não é Exu, não é caboclo, não é demônio, não é peste nenhuma. É o Espírito Santo de Deus. Ah, que o Exu, que mal é Exu? Exu vai queimar no inferno. Glória a Deus. Entendeu? Tem que largar essas práticas, essas mentalidades. Vou acender uma vela para o anjo. O que é acender vela para anjo? O anjo tem luz própria. E acender vela para anjo é chamar uma entidade maligna. Satanás, convidando Satanás para entrar dentro do seu lar. Nós temos que cortar os mal pela raiz, os males pela raiz. 2 Coríntios 4,4 diz: os deuses desse século veio para poder cegar todo o entendimento humano. Deus está dizendo que nós não temos que ser um ser humano, e sim um ser espiritual. Andar em espírito e verdade, adorar em espírito e verdade, servir em espírito e verdade. Quer transformação? Começa a partir de hoje as práticas. Tem líderes, tem pastor para ajudar. O que falta? Deus descer para ter que pegar minha mão e levar no colo? Tem que ser assim? Aparecer para perto, igual aparecer para perto, andando sobre as águas para acreditar? Não tem que ser assim, igreja. O inimigo tenta colocar na mente: não, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Amém? Amém. Olha o verso 10 que ele vai dizer: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando o salmista 91:11 diz que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, ao teu favor, é para quem serve a Ele. Ele escolheu servir e seguir.
E os anjos serviram ao rei. Não tem esse negócio de, eu oro que os anjos descem. Se não tiver sujeição ao reino de Deus, não há autoridade sobre as nossas vidas. Porque as nossas orações têm que mover o céu. Tem que romper o segundo céu, onde as potestades tentam bloquear para subir como cheiro suave diante das narinas do nosso Deus Altíssimo. Foi 21 dias Daniel aplicando o coração, a oração. 21 dias para romper o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia. Não acha que você em 15 minutos vai ser liberto, transformado, não. É perseverança. É busca. Eu não estou vendo, mas estou acreditando. Vou fazer como Jesus disse para Tomé: bem-aventurados que não veio, mas creram. Você tem que crer para viver. Não ver para crer. Então a oposição nos dias de hoje. Mas eu recebi profecia, será que Deus tem obra na minha vida? Não sei não, viu, pastor? Se você recebeu, então se endireita e permita que o Espírito Santo se apresente a você e mostre o que Ele tem na sua vida. A partir do momento que você tiver um contato com o Espírito de Deus, quando pisamos no Santo do Santo, nunca mais nós somos a mesma pessoa. Nunca mais somos a mesma pessoa. Efésios 6,14 vai dizer assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Veja que eles apresentam o quê? 6 armaduras. Diga comigo, 6 armaduras. A primeira, cinto da verdade. A segunda, couraça da justiça. A terceira, calçado na preparação do evangelho da paz. A quarta, escudo da fé. A quinta, o capacete da salvação. E o sexto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todas, Jesus usou qual? A espada. A palavra. A palavra é o ataque e meio à afronta. Entende? Todas as armaduras são de sujeição à resistência. Só uma é ataque. De 6, 5 é resistência e uma é ataque. Você entende? Glória a Deus. A palavra tem que estar aí dentro. A palavra tem que fazer parte de você, para que você viva o extraordinário de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então eu vou deixar só essa palavra, só até aqui, que o Senhor coloca no meu coração. Louvado seja Deus. Tem um louvor, né? A gente vai louvar agora ao Senhor. A Bíblia diz: cada um contribua conforme o desejo do teu coração, não é com tristeza nem com dor, mas Deus ama o que dá com. Se você sentir no coração de ajudar a obra, de ofertar, ajudar a casa do Senhor, nós estamos mexendo, né, reformando, amém. Deus vai te abençoar. E aqueles que também não puderem, não tiverem, Deus não vai deixar de te abençoar, amém? Mas tudo que nós fazemos de coração a Deus, não é ao pastor, é a Deus, é a casa do Senhor. Você pode ter certeza que toda semente plantada, ela germina e cresce 100 vezes mais. Amém? E a Bíblia diz, né, que